Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad, com vocês aqui para mais uma mini aula. Hoje é mini aula de número 9, que nós vamos falar dos arquétipos de Umbanda, né? Lembrando, é só da Umbanda universalista, tá pessoal? Se você faz parte da Umbanda tradicional, traçada, Jeje, Queto, culto de nação, esotérica, que seja, essas definições podem não servir para você. Minha sugestão, você caiu nesse canal de paraquedas, você quer saber alguma coisa sobre Umbanda? Assista às aulas, porque muitas das coisas que tem na Umbanda Universalista também tem em outras Umbandas. Tá? Então, por exemplo, a parte dos arquétipos, a parte dos orixás, boa parte delas é extremamente compatível com outras Umbandas. Tá? Se você é intolerante, você só quer aparecer, coloca a melancia na cabeça e vai pra rua. Tá? Não precisa comentar aqui no canal, porque comentários desnecessários que mostram que você é uma pessoa intolerante, mostram que você não entendeu absolutamente nada que Jesus veio falar, e acha que a Umbanda é do capeta, acha que é só a sua Umbanda que presta, você não tem lugar aqui, infelizmente. Tá? Assim que você evoluir mais, você volta aqui para a gente aprender junto, certinho? A ideia da Umbanda é a caridade, é o amor, é poder promover uma religiosidade para todos. Não é falar que a gente é dono do conhecimento total. Aqui é só uma vertente umbandista que é ligeiramente diferente das demais, mas todas elas são maravilhosas e quando são aplicadas para a caridade de forma gratuita, todas elas são válidas. Certinho? Se você é de um terreiro de Umbanda tradicional, respeite o seu pai de santo, sua mãe de santo, respeite os dirigentes, respeite a tradição, respeite as suas entidades, respeite os orixás que te colocaram ali por um fim específico. Tá? Se você não é da Umbanda Universalista, nós somos amigos de qualquer jeito. Certinho? Antes da gente começar aqui, ó, lojinha das terapias, para que você possa agendar o seu horário comigo para baralho cigano, mesa quântica estelar, acesso aos registros acásticos, TVP e regressão, mapa numerológico para você saber onde que seu nome te ferra na vida, saber suas lições e dívidas kármicas, cores favoráveis, números favoráveis, tudo isso, dias da semana favoráveis e algumas outras previsões, você consegue aqui na lojinha das terapias, tá? E aqui, doações no Pix. Doe a quantia que você quiser, contanto que não te faça falta, que não te prejudique. Certinho? 10% de todas as doações que vierem para o canal serão revertidas às causas dos animais que estão em situação de fragilidade, assim como os seres humanos que também estão em situação de fragilidade, não importa onde eles estiverem, vou prestar contas todos os meses, assim que as doações começarem a entrar. Certinho? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos mandar o Brasil? Vamos falar da lei de Umbanda? Então vamos embora. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se está funcionando. Está funcionando. Deixa eu só ajustar minha cabeça aqui. Eu tô meio cabeçudo. Deixa eu colocar minha cabeça para cá. Bem curtinho. Que aí fica uma visualização melhor. Bom, pessoal, nas aulas anteriores, exceto nas aulas extras, nós falamos sobre os orixás. Que na Umbanda Universalista são 7 orixás que chamamos de orixás maiores. Expliquei tudo isso nas aulas de orixás. Se vocês não assistiu, termine essa aula, volta lá. São, salvo engano, 8 aulas. Mas por que são 8 aulas se são 7 orixás? Porque eu falei também do orixá Exu, que para muitas umbandas nem é orixá. Mas aqui a gente coloca como orixá e aqui vocês vão entender. Tá certo que na aula de Exu eu expliquei isso também, vocês vão entender a diferença de Exu Orixá e Exu Entidade, tá? E também os arquétipos da lei de Umbanda. Essa aula vai ser mais longa, tá, pessoal? Porque eu não vou dividir essa aula porque eu não estou tendo tempo para fazer essas divisões, tá? Então eu espero que vocês me entendam e espero que vocês aproveitem o conteúdo, porque apesar de eu ter feito com um pouquinho de pressa, fiz com muito amor e muito carinho. Então, o que é a definição de arquétipo? Os arquétipos são definidos como sendo a imagem real, porque está entre aspas, porque a imagem real dos orixás e das entidades são apenas imagens, são roupagens que esses espíritos utilizam para que nós possamos identificá-los, estabelecer uma conexão visual, estabelecer uma conexão afetiva com essas entidades, tá? Na maioria das vezes, as entidades que se manifestam como caboclo, preto velho, marinheiro, etc., elas não foram isso nas vidas anteriores. Elas apenas vestem essas roupagens porque estão associadas a uma linha vibratória, ou seja, a um orixá que manifesta dentro daquela linha,
para que eles possam se manifestar e trabalharem seguindo aí os seus acertos kármicos e o seu período de evolução espiritual, porque eles também estão evoluindo e dependem diretamente de nós para evoluir. Tá? Alguns arquétipos vocês vão perceber que tem mais informações que outros, por quê? Porque geralmente algumas informações se repetem, então não fiquei repetindo nos slides. Tá? Então aqui a definição de arquétipos, os arquétipos são definidos como sendo a imagem real, aspas, né? Das manifestações das entidades militantes da lei de Umbanda e suas características relacionadas às suas ligações vibracionais. Bom, dito isso, vamos para frente. Diferença entre os orixás menores, já falei lá nas aulas de orixá, a diferença de orixás maiores e menores, guias e protetores, tá? Depois vocês voltam lá para vocês entenderem o que significa. Algumas dessas definições de orixás maiores e menores, elas não se aplicam a outras umbandas, tá? Só a umbanda esotérica e a umbanda universalista. Bom, entidades são os espíritos que já tiveram vida material, ou seja, já foram encarnados, tá? E que estão em um grau de evolução mais adiantados que nós, nem sempre muito mais adiantados. Às vezes estão apenas mais adiantados. Podem estar adiantados em que sentido? No sentido moral, no sentido de inteligência, de intelectualidade. Então, às vezes, o padrão moral deles não está tão distante do nosso, mas dentro dos seus acertos kármicos, de suas vidas pregressas, eles não precisaram mais reencarnar para poder auxiliar os seres humanos que aqui estão, né, que estão em carne. Então, eles utilizam dessa evolução intelectual, por exemplo, para auxiliar alguns filhos de fé a melhorarem determinadas coisas que automaticamente vão ser vibradas por consequência no campo da moralidade. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma entidade que ela teve uma vida moral razoavelmente questionável, não muito questionável, né? Porque senão ela teria que encarnar de novo. Razoavelmente questionável em alguns pontos de sua vida material, mas ela era uma geneticista ou ele era um médico brilhante, né, um químico, um farmacêutico brilhante, e aí foi dada a chance ele de não reencarnar, mas de manifestar-se utilizando um dos arquétipos da lei de Umbanda, e para aqueles que aceitam esses arquétipos, algumas vertentes do espiritismo aceitam, outros não. Então, eles se manifestam para auxiliar os filhos encarnados a desenvolverem soluções que dependam do intelecto. Aonde que isso vibra na moralidade? Salvar vidas, né? Salvar vidas, ajudar pessoas a se livrarem de doenças e inúmeras outras coisas, tá? Já vou adiantando que essa aula vai ser uma aula um pouco mais solta, porque no meio da aula eu vou beber água, tá? A aula tá meio longa. Então, as entidades são os espíritos que já tiveram vida material, né, e que estão em grau de evolução mais adiantados que nós, mas não superior aos orixás menores e existências superiores. O que eu quero dizer com isso? Os orixás menores, já foi dito lá nas aulas dos orixás, das 7 linhas mais a linha de Exu, que geralmente orixás menores não baixam em terra para dar consulta. Geralmente. Basicamente, só Iori e Orimá que tem essa manifestação em terra de orixás menores, mas o resto geralmente não se manifesta, né? Eles enviam as entidades que estão ligadas ali no grau de guias e protetores para poder incorporarem e darem trabalhos. Tá? Então, nós temos orixás maiores, que são as 7 linhas, né? Orixás menores, que estão ali a serviço das linhas originais de Umbanda, e abaixo dele guias protetores que se manifestam como entidades dentro dos arquétipos de Umbanda, e em alguns terreiros nem se manifestam mais com os arquétipos da lei de Umbanda, porque já não fazem parte da hierarquia, vocês vão entender isso daqui a pouco. As entidades dependem diretamente dos médios para evoluírem em conjunto, faltou uma pontuação ali. Pessoal, quando muitas vezes, quando você vai num terreiro, que você não desenvolveu sua mediunidade, teve algum tipo de problema, você relata um tipo de problema para a entidade fala, olha, você tem que trabalhar a mediunidade, você tem que desenvolver a mediunidade. Por quê? Porque se você não desenvolve sua mediunidade, você não trabalha mediunicamente, você interrompe boa parte do processo evolutivo da entidade que foi designada para te auxiliar em determinados pontos da sua vida, principalmente nos trabalhos espirituais. Então, se você não faz esse desenvolvimento mediúnico, você se recusa a trabalhar, automaticamente você está contraindo karma, tá? Automaticamente.
esse karma começa devagar até um ponto em que ele se acumula e ele te derruba. Ou seja, você fica doente, você começa a ser vítima de algum tipo de obsessão, mas é uma escolha sua. Tá? Ah, eu vou mandar fechar a minha mediunidade. Vou falar sobre isso numa aula específica que está relacionada a desenvolvimento mediúnico. Deve ser daqui 2 aulas. Tá? Então, fiquem atentos aí para entender. Então, as entidades dependem diretamente de nós para poder evoluir. Se não tem médium trabalhando, não tem médium apto para receber um choque anímico, receber ali a incorporação da entidade, não tem evolução para a entidade também. Tá? Ela vai evoluir, tentando auxiliar a gente com intuições, etc., mas provavelmente a evolução dela vai ser retardada. Então, é uma falta de caridade de nós para com as entidades, sendo que as entidades estão basicamente 24 horas por dia tentando nos ajudar. Tá? Os orixás menores podem ter existido em matéria, nem sempre, pois nem todos são originários do planeta Terra, assim como vovó Maria Conga, na maioria das vezes não incorpora médios nas gírias, que eu acabei de explicar, né, há alguns minutos atrás. Para quem não sabe, a vovó Maria Conga, fofocas espirituais, venusiana, tá? E ela é uma das responsáveis por trazer a apometria, vamos falar disso aqui no canal, para o planeta Terra. Os orixás menores geralmente enviam suas entidades em ordem dos orixás maiores para agires e trabalhos específicos. Eu acabei de falar, né? Falei agora há pouco. Quando necessário, os orixás menores assumem a forma fluídica relacionada à sua lei vibratória para que possam ser sentidos, vistos e para incorporarem médios que estejam aptos. Alto nível vibratório, por quê? Porque assim como o orixá maior não incorpora na Umbanda, por um simples motivo, porque o orixá maior ele tem um padrão vibratório tão alto que o nosso corpo, tanto o nosso corpo físico como o nosso perispírito, não aguentaria essa incorporação. Tá? São configurações vibratórias completamente diferentes. E um nível de grandeza completamente, tipo, é um abismo de diferença. Então, quando a pessoa fala, eu incorporei Xangô. Não, você não incorporou Xangô. Você incorporou um orixá menor que assumiu o nome de Xangô para poder fazer algum tipo de trabalho, um batismo, uma cerimônia, coisa parecida. Tá? Mas orixá, dentro das 7 linhas, dentro das 8 linhas, vamos dizer assim, originais da Umbanda, não se incorpora na Umbanda. Tá? E aí, os orixás menores dependem que o médio tenha um nível de desenvolvimento mediúnico, principalmente o desenvolvimento moral, mais avançado que os médiums iniciantes ou aqueles médiums que até têm uma certa experiência, mas ainda não trabalharam muito bem a reforma íntima, que vai estar na parte de desenvolvimento mediúnico, não se preocupem. Então, para poder, vamos dizer assim, incorporar o orixá menor, você tem que estar bem na fita. Pessoal, hierarquia básica dentre os arquétipos. O que quer dizer essa hierarquia? Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Quer dizer que um é mais poderoso que o outro? Também não. É apenas uma maneira de separar para facilitar o entendimento. É só isso. É só isso. Então, quando a gente fala assim, entidade tal está num nível de evolução espiritual inferior, quer dizer que ela é ruim, que ela é má? Que não. Ela apenas está num tempo correção. Ela apenas tem um acervo de trabalho, de conhecimento, de vivência espiritual e material inferior a quem está acima. Só isso. Da mesma maneira que o seu pai ele está num período, um período de vivência inferior à sua avó, que é mais velho. Você está num período de vivência inferior aos seus pais, que são mais velhos que você, seus irmãos mais novos e assim sucessivamente. Tá? Então vamos lá. Por padrão, as entidades incorporantes ou não estão em evolução constante e seguem uma hierarquia evolutiva. Tendo então de baixo para cima, nós vamos falar de baixo para cima a hierarquia da Umbanda, tá? Não quer dizer que são mais ou menos poderosos ou importantes, já expliquei isso. Então, na primeira linha, na base da pirâmide evolutiva da Umbanda, nós temos Exu e Pombagira, entidades, tá? Não são orixás. Entenda isso. Depois nós temos as crianças, né? Erês, ou Ibeji, ou Ibejada, Cosme, Damião, se chama do que você quiser. Não faz diferença nenhuma na sua vida. Nenhuma.
caboclos e caboclas e seus subtipos. Aqui nós vamos explicar. Hoje vocês vão entender a diferença de caboclo vaqueiro, caboclo boiadeiro, cangaceiro, etc. Aí nós temos pretos e pretas velhas e seus subtipos, mães e pais velhos. Esse termo mães e pais velhos eu já expliquei lá na aula de Yorimá. Foi a última aula dos orixás, eu expliquei sobre isso. E não são todas as vertentes da Umbanda que aceitam isso, tá? Isso vale só para Umbanda universalista. Nem a Umbanda esotérica aceita isso. E aí, entre Exu e Pretos Velhos, nós temos linhas acessórias que possuem arquétipos próprios. Vocês vão entender isso nessa aula também, tá? Vamos falar de Exu e Pombagira, né? Aqui eu coloquei uma imagem meio genérica porque, infelizmente, nós temos ainda uma visão um tanto quanto distorcida de Exu, principalmente Pombagira, tá? Todo mundo tem aquela visão que Pombagira se manifesta com os peitos de fora, que a Pombagira, quando ela aparece, a mulher quer dar para 20 cara diferente, ou quando Exu tá lá, o cara quer passar o cerol na mulherzada tudo, ou o homem que incorpora Pombagira acaba virando homossexual. Ainda tem essas besteiras mesmo em 2024. Então a imagem que eu coloquei aqui é só uma representação, tá? Bom, esse é um dos arquétipos mais requisitados nas gírias de Umbanda por lidar com assuntos materiais no campo e do campo emocional. Porque, gente, vai numa gíria de criança, né, de herê, vai numa gíria de caboclo preto velho, aí depois você vai numa gíria de Exu e malandro, pra você ver a diferença, o tanto de consulente que vai estar lá. Como se só Exu e Pombagira e malandro e cigano, né, resolvessem problemas de ordem material. Não é assim, gente. Dentro dos arquétipos, nós temos aqueles que são especialistas por conta da sua vibração, né? E outros que já não trabalham mais com isso. Por quê? Porque já estão em outro... É como se fosse assim. Você entrou numa empresa, você é estagiário. O estagiário ele vai tomar na tarraqueta muito tempo, porque ele está aprendendo. Então ele vai cometer erros, e ele vai aprendendo, 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 depois ele deixa de ser estagiário e vai ser contratado. Só que ele vai ser um contratado tipo nível 1. Então aquilo que ele fez como estagiário, parte daquilo ele não vai fazer mais. Na hora que ele for promovido para nível 2, o que ele fazia como nível 1 como estagiário, ele também não vai fazer mais. E assim sucessivamente, até que ele se aposente da empresa, por exemplo. Ele não precisa mais trabalhar, entendeu? Então, aqui, o que acontece? Todas as entidades associadas às suas linhas vibratórias, elas fazem basicamente todos os tipos de trabalho. Uns fazem com mais eficiência e rapidez, outros fazem um pouco mais lento, ou às vezes nem fazem. Por quê? Porque não é mais da alçada deles. Não é mais responsabilidade deles executar esse tipo de trabalho. Então, eles fazem outros tipos de trabalho, fazendo outros tipos de coisa. Tá? Então, se você vai, por exemplo, na gíria de Exu e Pombagira, eu quero arrumar namorado ou namorada, eles te ajudam? Sim, mas não é fazendo amarração para amor. Vou falar sobre isso no desenvolvimento mediúnico, tá? Bom, esse arquétipo se manifesta em todas as linhas de Umbanda, sem exceção, tá? Desde Exu Bará, que é Exu Orixá, até todas as outras linhas de Umbanda, inclusive os orixás que a gente chama de orixás menores, ou que nas outras vezes de Umbanda também são orixás maiores, seria Omulô, Baloaê, e assim sucessivamente, né? Então eles se manifestam na linha de Umbanda e percebam uma coisa, quanto maior é a ascensão, a identidade dentro da hierarquia da linha de Umbanda, menos trabalhos eles vão fazendo, tá? Por quê? Olha só, Exu e Pombagira, eles atuam como guardiões, ou seja, eles guardam a entrada e saída das casas de oração, das igrejas, das mesquitas, sinagogas, aceite você ou não. Se você não quiser aceitar, não tem problema nenhum, tá tudo certo, a vida segue. Da sua casa, do apartamento, da sua loja, da sua fazenda, eles que fazem essa proteção, evitando que nada que esteja fora do seu acerto kármico entre ou saia, entendeu? Temos aí também como policiais. Por quê? Porque no plano astral, muitas vezes nós temos alguns trabalhos de resgate em que os Exus vão na frente. Por quê? Porque eles têm armamento pesado. Ah, é para matar? Não, até porque já estão desencarnados, né? Senão aconteceria a segunda morte. E se você não sabe o que é isso, eu posso explicar em uma outra oportunidade. Então nós temos eles como policiais, porque eles fazem uma varredura ostensiva e quando há necessidade tem repreensão
mesmo. Tá? É coisa de levar, é muito comum a gente falar na Umbanda, amarra e leva. Quando existem trabalhos de resgate em que espíritos merecem ser resgatados, serem resgatados, né? E as trevas não querem permitir esse resgate, por qualquer que seja a razão, os Exus entram como policiais, como tropa de choque e passa o cerol mesmo, entendeu? Não tem negócio primeiro tenta ir na conversa, não vai na conversa, vai na bala da porrada mesmo. Ai meu Deus, então o Exu não é evoluído porque troca porrada. Gente, a cada situação utiliza as ferramentas que são necessárias. Tá? A gente não pode ficar também julgando o que acontece do outro lado, sendo que a gente faz coisa muito pior. Então, tipo, nem vem com esse papo. Então eles vêm ali como policiais, como aplicadores do karma, como eu já disse, além de ser guardiões, eles guardam o karma, geralmente associados ao orixá Exu, ao orixá Ogum e ao orixá Xangô. Porque Ogum é quem vence as demandas, mas quem mexe também no karma, na aplicação do karma. Aquilo de bom e de ruim que você tem que receber na vida, quem mexe nessa energia, a linha de esquerda, a linha de Exu, né? Tanto o Exu Bará, né, que é o orixá, como as entidades na linha no arquétipo de Exu. Então aplicam karmas e soldados de resgate nas trevas. É um trabalho que médium nenhum quer fazer, né? Quer desdobrar para ir no umbral, vestir suas armaduras, sacar a espada, sacar o escudo e ir para a guerra. Né? Tá certo que existem alguns locais nos umbrais que já foram pacificados, mas existem inúmeros outros que ainda não foram. Então quem faz esse trabalho de recrutamento de médiums, né? A maior parte dos médiums quer trabalhar em hospital porque é mais fácil, e é mesmo. A maioria dos médiums não querem fazer esse trabalho de ir mesmo para a linha de frente para resgatar pessoas que merecem enfrentar, às vezes, magos negros, espectros e espíritos negativados de toda sorte. Né? Então, pessoal, pelo amor de Deus, vocês estão na lei de Umbanda. Né? Vocês vão ter medo de mago negro, vocês estão de sacanagem comigo, né? Tem que estudar um pouco mais. Minha recomendação, parem de assistir filme de terror. Tá? Bom, ele se apresenta como Exus, no caso, o arquétipo positivo, né, de polo positivo, polo ativo, que é o arquétipo masculino, e Exu mulher, que são as pombagiras, que são entidades, assim como Exu, sensacionais para realizar quase que todo tipo de trabalho. Tá? Então, os Exus se apresentam geralmente bem vestidos, com ternos, capas, paletós, né, chapéus e cartolas, utilizam geralmente capas de cores diferentes, dependendo da sua linha vibracional, tá? O que está escrito aí no slide. E as pombagiras se apresentam com roupas bonitas, às vezes um pouco justas, tá? Vestidos, saias. Não são as saias das dançarinas de funk de axé, tá, gente? E jamais se apresentam seminuas ou nuas. Por que eu bato muito nessa técnica? Porque quando você vai numa casa de produtos espirituais, vamos dizer assim, você tem aquele arquétipo de que pombagira está de calcinha e com as tetas de fora. Não é assim que funciona. E Exu não está de tanga segurando o cajado do capeta. Tá? Vou explicar essa coisa do cajado, do tridente, nesse vídeo, vocês vão entender. Então, essa coisa de mostrar pombagira seminua, ou até mesmo uma cigana, né, com aquele peito gigante, quase pulando para fora do decote, é só uma fantasia sexual que o ser humano tem. Tá? Pombagira, não confunda pombagira com cigana e cigana com pombagira, tá? São coisas diferentes. Vou explicar daqui a pouco. Pombagira e cigana, elas se vestem, geralmente o arquétipo delas é voltado à época em que elas se desencarnaram, ou dentro da época em que se faz sentido com a existência das mulheres ciganas, ou com as mulheres que usavam roupas um pouco mais justas e um pouco mais longas da cintura para baixo. Tá? Então vamos colocar aqui, sabe aquelas novelas de época da Globo? É mais ou menos aquilo ali. Uma pombagira pode se manifestar com uma roupa que não tem nada a ver com o arquétipo dela? Pode, não tem problema nenhum. Ela pode se manifestar, por exemplo, com roupa de secretária. Ela pode se manifestar com roupa de servente de pedreiro, do jeito que ela quiser. Tá? Mas como ficou condicionado à fantasia, ao fetiche masculino, né, da machista nesse ponto, bem machista por sinal, e olha que eu não sou o tipo de pessoa que fica falando de machismo e feminismo, mas enfim, ficou mais ou menos conscientizado, né, que é assim que funciona. Mas na verdade, elas só se manifestam dessa forma para poder estabelecer uma conexão com o médium, com o consulente, com o dirigente espiritual e etc, para ficar mais fácil entender que é uma pombagira. Bom, Exu Pombagira geralmente trabalha em seus médiuns e nos seres humanos o seguinte, a fertilidade e a força de ação. O que é a força de ação?
Para quem não estudou passe magnético, reiki e apometria, nós temos o seguinte: para que o passe magnético, reiki, apometria, etc., todo tipo de terapia que está associado ou não ao magnetismo e que você quer exercer algum tipo de cura ou auxílio através das mãos ou do pensamento, ela precisa de algumas coisas. Primeiro é a força animalizada, que é o ectoplasma. No reiki não precisa disso. Segunda, a força de vontade e a vontade da pessoa daquilo funcionar. Então, aonde entra Exu? Justamente aí. Você vai aplicar um passe, é ele ver com aquela energia extremamente forte para falar assim, olha, vamos trabalhar e vai dar certo. Mas você tem que querer. Então, quando você quer, a coisa acontece. Quando não quer, simplesmente não acontece. Tá? Então, onde entra a fertilidade? Ele que, no caso, Exu e Pombagira, que vão mexer no chakra básico do homem e da mulher para que exista a procriação. Não é a putaria, não é a orgia. Até hoje, gente fala, minha pombagira chegou, preciso transar. Não, não é pombagira, é quiumba. Aprenda, presta atenção no serviço. Não confunda Exu e pombagira com rabo de encruza, que eu vou falar daqui a pouco. Não confunda essas entidades com quiumbas, com sacerdotisas negras. Não confunda isso, gente. Exu e pombagira não se prestam a esse tipo de trabalho, tá? Então, cuidado com isso aí. O que é rabo de encruza e quiumba? São espíritos negativados que o espiritismo chama de zombeteiros, né? Então, rabo de encruza é aquele que tem um pouco de conhecimento de magia e ele vai aonde for necessário para obter algum tipo de favor de ganho próximo para prejudicar qualquer tipo de pessoa. Por isso que ele chama rabo de encruza. Ele é muito utilizado, às vezes, quando ele merece algumas chances, pela linha de esquerda para fazer algum tipo de trabalho para exercer a obrigatoriedade, a autoridade kármica na vida de alguém. Ou seja, lembra da lei de ação e reação, causa e efeito? Então, se você fez M, você vai receber M. Então, é aí que entra esse tipo de espírito. Tá? Mas na esmagadora maioria das vezes, rabo de encruza, ele quer apenas se dar bem. Muitas vezes fazendo mal, muitas vezes não. E no caso Kiumba já é o que quer fazer o mal mesmo. Ele não tá, tipo, muito preocupado em quem ele vai machucar, se ele vai matar alguém, ele tá. Vocês entenderam, né? Tô tentando falar menos palavrão. O lado sombra, o que é o lado sombra nosso? É o nosso lado que oculta muitos dos nossos defeitos, que expande a força do nosso ego para que nós possamos escorregar no caminho do Dharma, para que nós possamos cair no karma, contrair mais karma. Então, aonde que é o lado sombra? Exu e Pombagira nos mostram o lado sombra para que nós possamos aprender com os nossos defeitos, com o nosso lado que às vezes é muito mal, para que nós possamos lidar, domar com esse lado, para que ele possa trabalhar para o lado da luz, para que possamos ter um equilíbrio energético. Então, o lado sombra geralmente é isso, associado àquela dificuldade de perdoar, aquela dificuldade de abrir mão de coisas mundanas, coisas fúteis. Então, esse é o nosso lado sombra. Justiça, eu coloquei um pequenininho aqui, porque está associado a Xangô. Xangô é o orixá que, além de ser o orixá das pedras, ele é o orixá que aplica a justiça. Então, se você tem medo de colher justiça, não peça que Xangô faça em sua vida a sua justiça, porque você pode não aguentar. Coragem para enfrentar as adversidades. Se existe uma entidade que manja desse assunto, é o arquétipo de Exu e Pombagira. Por quê? Porque em suas vidas pregressas, muitas herdas aconteceu, fizeram algumas M, né? E aí tiveram um desencarne complicado, tiveram uma escola de magia muito complicada. Se vocês lerem o livro de Exu Caveira, do Exu da Meia-Noite, vocês vão ver que para eles chegarem no ponto que chegaram, foi dureza. Foi um desencarne muito complicado. Mas venceram, né? Então o Exu e Pombagira, eles entram nessa coisa da coragem. Vai falar, olha, você tá na M, beleza. Você caiu, vou te levantar, vou te ensinar o que você vai fazer para você não cair de novo e você vai dar certo. Aí depende só da gente ouvir e seguir o que estão dizendo, né? Magia positiva para anular magia negra. Não vou entrar no mérito se é magia negra, se é magia preta, se é magia negativada, não importa. Eu sou daltônico quando o assunto é cor de pele. Eu não tô nem aí para essas coisas.
Então, a magia positiva de Exu, apesar de Exu e Pombagira trabalharem na linha de esquerda, que é o polo negativo, não é a qualidade, é o polo. Eles têm uma sabedoria gigante para anular magia negra, tipo, que envolve enterrar a cabeça de bode, sangue, sacrifício de toda sorte, e por aí vai. Então eles têm uma magia, uma expertise muito grande para fazer isso. Eles vibram diretamente com a Trimurti. Aí que eu vou te falar, aí eu vou falar para vocês, no caso, o que é o tridente de Exu. Tridente de Exu, ele é aquele tridente que tem como se fosse que o povo acha que é o tridente do capeta, né, que tem as três pontas para cima, e mais embaixo, na parte medial do cabo do tridente, tem tipo um chifrinho para cima e o outro para baixo. O que significa cada um daqueles? Os três chifres é o que a gente chama de Trimurti, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Que foi esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo foi criado pela Igreja Católica. Tá? Ela não tem relação com Umbanda, mas a Umbanda acaba utilizando para ficar mais fácil de entender que nós estamos falando do Criador Mor, do Messias, que é Jesus, e toda a sua santidade, que são os espíritos que atuam em nome de Jesus e em nome do Criador. Aí você pode falar que o Criador chamou o universo, Deus, Olorum, Zambi, Tupã, do jeito que você quiser, não faz diferença nenhuma, tá? Nenhuma. Então, esse tridente está relacionado a isso, ok? E a parte do chifrinho, para cima e para baixo, na parte medial do cabo, significa o polo positivo e negativo, porque são Exu e Pombagira. Tá? Dentro do polo negativo, Exu é o positivo, Pombagira é o negativo. Mais uma vez, polo e qualidade são coisas diferentes, por isso que Exu e Pombagira vibram no positivo e no negativo ao mesmo tempo. Tá? Cadê aqui? Pimba. Diferente do Orixá Exu, que não tem arquétipo igual às entidades, por exemplo, Orixá Exu é só Exu. Não tem Orixá Exu e Orixá Pombagira, tá? É só Orixá Exu. Porque, bom, isso eu já expliquei lá na aula de Exu. Não tem arquétipo iguais às entidades e o Exu não incorpora Exu Orixá, tá? Mas as entidades que estão na linha de Exu e nas demais sete linhas da Umbanda, eles incorporam para dar consulta e realizar trabalhos. Eles podem derrubar está entre aspas, seus médios ou consulentes se for do acerto kármico de cada um. Foi aquilo que eu disse. Se você fez um mal nessa vida na vida passada, é Exu que vai obrigatoriamente executar o seu karma. E aí você fala, mas quer dizer que Exu é mal? Não, Exu não é bom nem é mal. Ele só executa o que tem que executar. Se é para você receber, eu vou usar esse termo Dharma, mas não é o termo correto. Se é para você receber Dharma, né, que são as coisas positivas, é Exu que vai mexer os pauzinhos para você receber. Se for para você cair, para você aprender por causa dos seus pecados, é Exu que vai te derrubar. Tá? É porque ele quer? Não, porque ele precisa evoluir junto com você e vice-versa. Tridente significa Trimurti, que eu já falei. Trimurti, gente, é um termo que antecede a Igreja Católica, tá? E antecede a vinda de Jesus. Mas isso é um assunto muito mais aprofundado que provavelmente eu não vou tratar nesse canal, tá? Porque é extremamente complexo. E se você já está com dificuldade para aceitar um bando universalista, explicar o que é Trimurti na prática é que vocês não vão aceitar mesmo. A gargalhada, Exu, ele nem sempre chega na sua incorporação gargalhando. Ele só o faz quando é necessário para quê? Estabelecer uma conexão com seus médios, consulentes e o dirigente espiritual da casa, avisar que chegou e para melhorar as energias, limpar as energias da casa, dos médios, todos que estão ali, trabalhadores ou não, e para assustar os quiumbas, porque muitas vezes na abertura dos trabalhos, alguns médios eles não conseguem manter o padrão vibratório como se deve. Muito normal isso, tá? Pela vida corrida que a gente tem, mas na maioria das vezes é falta de disciplina mesmo. E aí Exu e Pombagira chegam gargalhando, que é pro turma falar, ó, lascou que os caras chegaram. Vamos arredar o pé pelo menos agora, porque senão vai sobrar pra gente. Então é para isso que serve a gargalhada de Exu. Quando Exu não chega gargalhando, das duas uma, ou é esporro que vocês vão levar, ou não há necessidade da gargalhada. Tá? Eles também evoluem dentro da sua hierarquia própria. Assim como nós temos a pirâmide, a tríade da Umbanda, que não é bem mais uma tríade, que é
Erê, Caboclo e Preto Velho, Exu também tem a mesma tríade, que é o quê? É o Exu de lei, o Exu tronado e o Exu coroado. O mesmo vale para as pombagiras. Tá? Por quê? O Exu de lei é um Exu que está associado à lei de Umbanda. É só isso. Tá? O Exu tronado é um Exu que está no estágio de evolução dentro da linha de Exu superior. Por quê? Porque ele tem o trono dele, ele tem o domínio vibratório dele. Por exemplo, Senhor Tranca-Ruas das Almas. O domínio dele são as encruzilhadas, né? Para que ele consiga ali fazer esse entrecruzamento vibratório, enviar as entidades na linha de Exu, né, na linha vibratória dele, para poder fazer os trabalhos relacionados a essa linha vibratória. Então, o Exu tronado vamos dizer, um Exu que ele mesmo não incorpora, mas manda os seus subordinados incorporarem para trabalhar. E o Exu coroado é um Exu que nem está mais no seu trono vibratório. Ele já foi um Exu tronado, né? Ou ele foi um Exu de lei que não assumiu um trono vibratório, mas foi evoluindo, 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 que chegou a um ponto de ser Exu coroado. Quer dizer o quê? Que é um Exu que ele não precisa mais se manifestar em terra, ele não depende mais de um domínio vibratório, ele não precisa mais disso, mas ele ainda está dentro da lei de Exu para poder auxiliar entidades, orixás menores, etc., né, como, por exemplo, pretos e pretas velhas, mães e pais velhos, para poder realizar determinados tipos de trabalho sem ter que incorporar e sem ter que participar diretamente das gírias de Umbanda. Tá? Então, são essas as definições. Geralmente, a história deles, enquanto o último desencarne, os últimos desencarnes, são histórias extremamente tristes, que envolvem muita paixão, muito amor, muita fidelidade, mas também alguns erros crassos, né? Como talvez retirada da vida, suicídio, assassinato, envenenamento, etc. Ah, mas como que um ser que matou, que envenenou, hoje trabalha para a luz? Gente, vocês não nasceram sabendo de tudo, vocês não acertam todas as vezes, e Exu também não é perfeito. Tá? Eles assumiram a responsabilidade. Outra. Tudo aquilo que eles fizeram em vida, a parte ruim, eles pagaram as duras penas no lado espiritual, que não tem remedinho de pirona para você curar dor de cabeça. Tá? A história deles é extremamente triste, mas é por isso que eles estão na linha de Exu e é por isso que eles têm tanta experiência em resolver problemas dos humanos, porque eles viveram muito tempo nisso, viveram também no mundo espiritual, tentando superar esses traumas, esses problemas, pagando suas dívidas em relação àqueles que ficaram no mundo da matéria e àqueles que desencarnaram também, tá? Recomendo que vocês leiam Os Guardiões do Karma. Eu já indiquei esse livro aqui. Vocês vão ter uma noção melhor do que é isso. Agora vamos falar de Erês ou Ibegia, Ibejada, né? Cosme Damião, Doum e etc. Que é o segundo estágio, aí eles já entram na pirâmide evolutiva da hierarquia de Umbanda. Então eles estão ali, não exatamente na base, estão um pouquinho acima, porque a base ele seria no caso ali de esquerda, né? Aí entra ali o segundo estágio, vamos dizer assim, da evolução na hierarquia dos arquétipos de Umbanda. Tem sua linha vibracional própria, que é a Iori, mas também se manifesta nas outras 7 linhas, exceto na linha de Exu. Tá? Gente, Exu Mirim não é um Exu pequeno, nem criança. Tá? São bem-humorados e adoram ajudar. É uma característica muito marcante dos Erês. Nunca tem tempo ruim para eles. E a magia deles é uma magia muito poderosa por conta da pureza. Né? Eles se manifestam numa linha vibratória que, apesar de estar ali na parte de baixo, ali, né, do meio para baixo na hierarquia de evolução da Umbanda, ali estão por conta da não experiência como caboclos e pretos velhos nesse tipo de trabalho, tá? Então não confunda eles estarem ali mais na parte de baixo da hierarquia, não confunda isso como se eles são melhores ou piores do que caboclo e preto velho, tá? São bem-humorados e adoram ajudar, se manifestam na roupagem fluida de criança e adolescente, sim, ele se manifesta como adolescente, tá? Muitas vezes o adolescente ele tem um ajuste no chakra laríngeo,
ligeiramente diferente quando a incorporação é feita por um roupagem fluídica de criança. Tá? Então já é uma entidade que fica de pé, né? Não fica engatinhando, nem se locomovendo de forma a engatinhar ou sentado no chão dando consulta o tempo todo, tá? Mas não é muito comum você ver adolescentes se manifestando na linha de Iori, né? Que são os herês. Utiliza a força magística dos doces para realizar trabalhos e entregar a doçura da pureza da maravilha que é viver. Apesar dos nossos karmas, nossos acertos kármicos, viver é muito bom. Viver no plano material é sim muito bom. O que as pessoas têm dificuldade em lidar é com os problemas, né, que nós temos, os nossos karmas, as coisas que acontecem no dia a dia. Então acaba que eles têm essa coisa do doce, do que? A doçura da vida, adocicar a vida. Sempre existe uma maneira de se adocicar a vida, independente do problema que nós estamos vivendo. Nós humanos temos dificuldade para com isso, mas os herês vêm justamente para nos mostrar isso. Por isso que eles usam balinha, guaraná, bolo, jujuba, nossa, adoro jujuba, coisas mais açucaradas para que as pessoas consigam entrar nesse axé, entrar nessa energia gostosa que é a energia dos herês, tá? E não, eles não são bagunceiros como muitos afirmam. Gente, herê que faz bagunça, herê que fica esfregando bolo na cara dos outros, isso é o médium, tá? O herê, ele sabe. Gente, vamos deixar um negócio muito claro aqui. Eu já vou até pular alguns pontos para vocês entenderem. Apesar da forma de criança ou adolescente, não significa que sua última passagem terrestre foi com essa roupagem ou que tenham desencarnado cedo. Muitas vezes, o espírito que vem na forma de herê, ele morreu com 99 anos. Acontece. E ele sabe o que ele foi fazer ali. Ele sabe o que ele precisa fazer junto ao médium incorporado para que um trabalho de caridade seja feito. Herê não é esse bicho que fica correndo o dia inteiro, fazendo bagunça, soprando vela, sujando as pessoas. Gente, isso não é herê. Tá? Isso não é herê. Às vezes o médium, ele sente a presença do herê e ele acaba mistificando. Ele acaba, tipo assim, ele acaba sentindo uma energia tão gostosa que ele meio que entra nessa vibe da energia pujante do herê e ele sai fazendo aquelas coisas. Entendeu? Isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, pessoal. Tá? É normal no começo fazer isso? Na maioria das vezes é, porque é o que você tem na sua memória afetiva, é o que você tem na memória que você viu no centro, no terreiro. Mas conforme o desenvolvimento mediúnico acontece, o herê ele vem com aquele jeitinho bonitinho, gostoso, vai pedir a benção para todo mundo e ele vai trabalhar. Não vai ficar sujando o terreiro, desperdiçando guaraná, desperdiçando comida, entendeu? Gente, pelo amor de Deus, né? Aí alguém fala, mas meu herê é assim. Conversa com o seu herê, tá? Não é ele que é assim, é você. Possui um potencial magístico impressionante para corpos do corpo físico e da alma. Gente, você quer um bicho que dá birra e chora mais que criança? Então, o herê, quando ele vem nesse arquétipo, ele vem justamente para curar as nossas birras, curar as dores da alma. Ah, eu queria um negócio, eu não ganhei, não foi do jeito que eu queria, eu tive uma expectativa muito grande de uma coisa, não aconteceu, fulana terminou comigo, tá certo que essa parte de terminar, a parte do romance, ela é mais associada a Exu e cigano, né, e o povo da rua, mas vocês vão ver daqui a pouco. Mas Herê trabalha muito isso, né? Curas do corpo físico, o corpo material, eles também são muito bons para fazer essas mandingas, né? Principalmente quando a gente tem um problema de corpo físico interno. Né? Por exemplo, eu bati o braço tá doendo. Não. Problema de órgãos internos mesmo. Apesar de eles não serem, tipo assim, médicos, eles também têm uma capacidade magística muito grande. Bom, isso aqui eu já li. E são entidades que estão no segundo estágio evolutivo dentro da hierarquia da Umbanda, assim como nós no desenvolvimento do corpo humano. Eu quero dizer com isso, a gente não nasce neném, não vira adolescente, depois fica adulto, depois fica idoso, depois morre. Então, é a mesma coisa. Herês trabalha em seus médios seres humanos a pureza, a alegria de viver, a energia para realizar as coisas, porque a energia da criança, quando ela sonha uma coisa, não fica ali enchendo o saco do pai para poder ganhar alguma coisa. Então, nesse caso, ele vem com essa energia, mas não para você encher o saco das pessoas, é para você se encher o saco para você realizar uma tarefa, realizar uma cura, realizar uma caridade, realizar uma graça, né, um objetivo que você tem. Assim como nos pretos velhos, também tem aquela coisa da fé, porque
A criança, ela acredita cegamente que vai conseguir as coisas, ela acredita cegamente, por exemplo, em Papai Noel, ovo de Páscoa, essas coisas. Então faz parte da energia dos herês, desse arquétipo, auxiliar os seres humanos nisso aí. Deixa eu me ajeitar aqui. São ótimos doutrinadores quando necessário. Como já disse, né, a cura do corpo físico e o corpo emocional, eles têm uma capacidade muito grande de acelerar essa cura. Percebe que quando nós somos crianças, a gente machuca rapidinho, a gente tá zerado. Quando a gente é adulto, a gente machuca, o machucado demora mais para cicatrizar. É assim com a energia dos erês. E auxiliam diretamente a Exu-Pombogira na fertilidade, na preparação das almas do campo espiritual para o campo material. Então, essa energia de Herê, ela também está associada, não diretamente no sentido da fecundação, mas está associada na preparação de uma alma que será, ali, vamos dizer, miniaturizada para ser incorporada ali no ventre da mãe, para que possa ser um neném, né, para que possa nascer. Então, o negócio é esse aí. E antes que eu me esqueça, a saudação para IBG é Oni beijada, Oni beijada, Oni beijada. Tá? Já falei isso na aula de Iori. Agora sim, caboclos e caboclas. Eu achei essa imagem muito bonita. Estão no terceiro estágio da hierarquia evolutiva da lei de Umbanda, né? Estão quase ali no topinho da pirâmide. Eles apresentam-se na forma de índios e índias brasileiros, assim como pode se manifestar como nativos americanos e mexicanos, né? Os Cherokees, né? Agora me falha o nome das tribos americanas e as tribos mexicanas, mas eles podem se manifestar com essa roupagem fluídica também. Geralmente, quando nós temos terreiros de Umbanda fora do Brasil, as entidades que estão na linha de caboclos e caboclos, elas se manifestam com a roupagem fluídica dos nativos daquela região em que o terreiro está instalado, né? A tronqueira foi feita, para facilitar a identidade, a comunicação com os consulentes que ali vão. Tá? Aí, como está escrito aqui, né, eles podem se manifestar como nativos americanos, mexicanos ou de qualquer parte do mundo em que a roupagem fluídica cruza-se com o padrão vibratório. Então, dentro das 7 linhas da Umbanda, correção, dentro das 5 linhas de Umbanda, né, exceto Iori e Iorimá, que se manifestam basicamente caboclos e caboclas na linha de frente, na linha primária. Nós já vimos isso nas partes anteriores em que eu falei dos orixás. Então, nós temos aí esse entrecruzamento vibratório para que eles se manifestem em todas as 5 linhas, exceto Iori e Iorimá. É a primeira linha que apresenta uma linha acessória, faltou um A aqui, tá, gente? Que eu escrevo muito rápido, às vezes eu não vejo, ou um subtipo dentro da hierarquia da Umbanda e seus arquétipos. Seria o caboclo boiadeiro e o cangaceiro, que vocês vão ver isso nesse vídeo ainda. Vibram e se manifestam nas 5 linhas de Umbanda, que eu acabei de falar. Vamos para frente. Trabalham em seus médios seres humanos. Coragem. Por quê? Porque o caboclo, geralmente, a linha de Oxóssi, a linha de Ogum e a linha de Xangô. Eles têm aquela coisa da coragem, né? Da caça, principalmente a linha de Oxóssi e a linha da Jurema, né? A caça, a destreza, a agilidade para poder observar os problemas, como resolver. Eles têm um foco muito grande para executar determinadas tarefas. Então, quando o cacique pajé manda, aqueles que estão subordinados a eles vão atrás com muita garra para conseguir realizar o trabalho que foi designado a eles. Eles têm uma capacidade muito grande da cura através dos elementos naturais, né? As macerações, as ervas, flores, águas, enfim, poções. Tem uma coisa muito grande com a gratidão. Assim, basicamente são todas as entidades, mas os caboclos e caboclas, eles agradecem por tudo aquilo que eles recebem. Tá? Então, por exemplo, foram pescar, conseguiram pescar, eles agradecem ao Oxóssi, né, ao San e etc. Ou ao Sain, chame como você quiser. Eles agradecem pela pesca, pela fertilidade, agradecem basicamente tudo aquilo que eles recebem de bom. E até mesmo na derrota eles também agradecem, porque eles aprendem alguma coisa com isso. Exercem muita influência na resistência física, resistência energética do corpo humano, para nos dar força para levantar e todo dia ir para a caça, né, ir para a lida, que eu já coloquei, né, enfim. A fertilidade e a sensibilidade, isso é muito das caboclas, tá? Porque é o polo negativo, não é a qualidade, tá? E a destreza.
Então os caboclos e caboclas vibram muito com isso aí. Manifestam na maioria das vezes com roupagem masculina, mas tem uma sublinha, que é a linha da Jurema, que geralmente, na esmagadora maioria das vezes, se manifestam como caboclas. Tá? Na linha de Iemanjá, se manifestam só como, na maioria das vezes como caboclas. Aí sublinha, né? Orixá menor. Aí nós temos Oxum e aí temos a linha de Yansan, que está ali ao lado de Xangô, também se manifestam como caboclas, na esmagadora maioria das vezes. Então, o brado das entidades, né, que geralmente eles batem no peito, ou eles soltam ali o brado, um grito, né, serve para orientar os médios sobre a linha vibracional que está se manifestando. Cada linha, geralmente, tem um brado diferente. Expliquei isso lá no vídeo sobre a Xangô, salvo engano, Xangô, Ogum, Oxóssi e Iemanjá. Eu acho que quase certeza que eu expliquei isso lá. Então, dá uma olhadinha lá. E também para ajustar a linha vibracional, para mostrar a linha vibracional em que eles estão vindo, para ajustar a vibração dos médios para incorporação, chakras, campo áurico, etc. E também para limpeza vibracional. Tem uma coisa muito interessante dos caboclos, às vezes quando eles batem no peito ou quando eles giram, é justamente para ajustar o médium para que a incorporação aconteça. Às vezes você tem um desenvolvimento mediúnico e você gira o médium, é justamente para isso. Quando o dirigente entende que ali é um caboclo que vai incorporar e o médium está com muita dificuldade de sentir essa energia, ele gira o médium, por quê? Porque o médium vai ficar focado em não cair e em respirar. E é justamente esse foco que ele dá em não cair que a entidade consegue fazer o acoplamento. O médium para por um instante de querer entender a energia para poder receber a entidade e ficar de pé. Então, isso para isso que serve o giro, o que a gente chama de giro mediúnico. Né? Tá escrito aqui, né? O rodopiar das entidades serve de auxílio para o equilíbrio dos chakras, visando auxiliar na mecânica de incorporação. Existem sim caboclos e caboclos na linha de Iora e Orimá, mas dificilmente descem em terra para consultas. Assim como tem Preto Velho, Exu, para todas as linhas, basicamente as linhas de Umbanda. Agora nós vamos falar dos subtipos de caboclos, são os boiadeiros e os cangaceiros. Eu não achei nenhuma imagem de cangaceiro legal na rápida pesquisa que eu fiz, então eu só coloquei de boiadeiro, tá? Mas cangaceiro, lembre-se de Lampião e Maria Bonita. Vocês vão entender. Então nós temos aqui, eles seguem o mesmo princípio dos caboclos e das caboclas. Estão em um estágio ligeiramente inferior na evolução, por isso que são um subtipo. Tá? Geralmente eles se manifestam em regiões onde existem energias compatíveis com o arquétipo. Por exemplo, aqui em Goiás nós temos uma pecuária muito forte, mas São Paulo tem uma pecuária mais forte ainda. Então, geralmente, boiadeiros se manifestam lá para os rumos de São Paulo. Manifesta em Goiânia, em Goiás, Tocantins? Manifesta, gente. Não tem. Quem tem limite é município, tá? Mas geralmente se manifestam com mais frequência em locais em que tem sentido vibratório, onde existiram de fato os grandes boiadeiros, né? Então eles se manifestam com mais frequência ali. É por isso que muitas vezes a gente não vê tanto boiadeiro e cangaceiro nas giras de Umbanda aqui para Goiás, etc. Né? Então os cangaceiros eles vêm naquela coisa do sertão, né? Eles se manifestam mais para aquela área do Brasil, onde tem ali o sertão nordestino, aquela coisa toda. E eles copiam muito os trejeitos do pessoal daquela região para facilitar a identificação do médium e do consulente com a entidade. Tá? No caso, os boiadeiros são ótimos para laçar e doutrinar quiumbas e espíritos negativados de todas as formas. Por quê? Aquela coisa do boiadeiro laçar um bezerro, né, aquela coisa, isso tem um sentido figurado no arquétipo de boiadeiro. Que às vezes ele fala, ê boi! E você vê que o médium está girando o laço. É uma maneira de ele mostrar que ele está ali pegando o espírito que está tentando fugir, né, um quiumbo, rabo de encruz, etc. E ele vai doutrinar esse espírito para que ele possa ir ou para o hospital ou para o tribunal do conselho evolutivo, a depender do merecimento e da vontade desse espírito negativado. Tá? O cangaceiro, ele é um bicho, ótimo. Ele é a cangaceira também, tá?
esse arquétipo, ele não laça, vamos dizer assim, mas ele caça. Ele sabe ali armar uma arapuca para pegar o espírito trevoso que está querendo fazer o mal. Tá? Ah, mas cangaceiro não era um bicho que passava a peixeira nos outros, tal. Gente, estou falando do arquétipo, não estou falando do cangaceiro que viveu e foi cangaceiro. Até porque na maior parte das vezes o cangaceiro, arquétipo, entidade, não foi cangaceiro na vida real. Tá, gente? Sempre lembre-se disso. Eles são ótimos contadores de histórias, por quê? Porque tem muita história para contar, a história das grandes boiadas, das grandes vaquejadas, né? Isso é mais pro lado do vaquejado, é mais pro lado do Nordeste. Eles têm muita história de experiência com as dificuldades da vida, então eles contam muitas histórias, apesar de suas consultas não serem tão longas como as consultas de Preto Velho, tá? Ao mesmo tempo que eles vão contando histórias, vão limpando os médiuns e consulentes. Geralmente não incorporam em regiões em que não existem ou não existiram suas respectivas roupagens fluídicas. Tem um geralmente aqui, tá, gente? Isso não quer dizer que eles não incorporam de jeito nenhum, tá? E os trejeitos deles, eles têm os trejeitos próprios, assim como o caboclo índio. Né? Eles têm trejeitos próprios e têm fundamento. Já disse aqui que é para facilitar a identificação, a interação entre a entidade e os médiums, pai de santo, consulentes, etc. Trabalham basicamente as mesmas coisas que os caboclos e caboclas. Eles não têm sublinhas de trabalho, tá? São ótimos para mostrar aos seres humanos a importância do foco no trabalho, fé e perseverança. Tanto o boiadeiro como o cangaceiro, eles inventaram muitas dificuldades para sobreviver. Às vezes chuva demais, seca demais, então eles são ótimos para mostrar para nós a força, a importância do foco no trabalho, a fé e a perseverança. Geralmente boiadeiros e cangaceiros são devotos de algum santo da Igreja Católica ou algum orixá, tá? Para os boiadeiros são utilizadas as seguintes saudações: Jetuá boiadeiro, ou Jetruá, aqui saiu dois, né? Ou Chetro marrumba chetro, ou Chetruê, Chetruá, ou até você falar, ê boi, eles não estão nem aí para isso. Até porque eles não têm tempo para ficar falando, nossa, você fez a saudação de forma errada, eles não estão nem aí para isso, gente. Então, às vezes você vai ouvir só marrumba chetro, você está ali falando, você está saudando o braço forte que é o boiadeiro, né? Porque ele laça, ele tem muita força no braço, ele consegue pegar ali no laço, né? E os cangaceiros salvam a força do cangaço. Simples assim, até porque os cangaceiros foram anexados basicamente à linha de caboclos, né? Uma sublinha de caboclo. Vamos falar agora dos vovô e das vovó. Pretos velhos ocupam a última parte da hierarquia evolutiva, ou seja, estão no topo basicamente da pirâmide. Né? Ah, mas quem está no topo da pirâmide não é Oxalá? A gente está falando de arquétipos. Tá? Manifestam-se com a roupagem fluídica de senhores e senhoras de idade avançada, na terceira idade, geralmente pele negra. Ah, mas você falou, não é negro, é preto. Gente, já falei, sou daltônico, não tô nem aí para esses termos. Tá? Não tô nem aí mesmo. Porque eu acho que a gente perde tempo demais com essas besteiras. Dividem-se em duas linhas: pretos e pretas velhas, mães e pais velhos. Linha final da evolução são mães e pais velhos, aceito apenas pela Umbanda universalista. São ótimos curandeiros, utilizando a magia das ervas, folhas, plantas e flores, e também são exímios dominadores da energia ígnea, que é o fogo e a fumaça, por isso que volta e meia estão com um cachimbinho ali, soltando a fumacinha, para realizar um trabalho, fazer uma limpeza. Expliquei tudo isso na aula de Iorimá, que foi a oitava aula, foi a aula anterior a essa. Tem uma voz doce e calma, geralmente falam baixo e são serenos em seus conselhos. Nem sempre se manifesta com a pele em tom negro, tom preto, tom moreno. Às vezes são brancos velhos mesmo. Não tem problema, gente. Isso aí, gente, o ser humano ele deveria aprender algumas coisas. Por exemplo, por que não pode ser um branco velho? Ah, por conta da escravidão. Cara, já foi, já acabou. Ah, ainda existe escravidão? Existe. Temos que lutar contra a escravidão? Temos, imagina, nós estamos falando de religiosidade, de arquétipo. Gente, eles não têm tempo para essas besteiras. Enquanto a gente fica dividindo a população entre preto e branco, ou negro e branco, ou albino que seja, japonês, amarelo que seja, tem gente passando fome, tem gente morrendo, tem gente sendo vítima de violência sexual. Nós temos que lutar para essas coisas.
né? Não para ficar decidindo se chama negro ou se chama preto, gente. Isso vai mudar seu tom de pele? Não vai. Vai mudar o seu caráter? Não vai. Então, porra, né? Não foram necessariamente idosos negros em seu desencarne, tá? Assim como, vou dar um exemplo aqui básico para vocês. Primeira manifestação, já contei essa história aqui. Primeira manifestação de caboclo na linha de Umbanda, antes da Umbanda existir. Caboclo das Sete Encruzilhadas. Manifestou-se na linha de Oxalá. Aí, quando foi no centro espírita, um médico que tinha evidência falou: você não tem uma roupagem de caboclo brasileiro, você tem a roupagem de um padre. Ah, pronto, então não é caboclo. Pelo amor de Deus, né, gente? A diferença entre pretos e pretas velhas para mães e pais velhos, já falei isso na aula anterior, tá? Não vou falar isso de novo. Manifestam-se nas 7 linhas, fechando a tríade de arquétipos da linha de direita, tá, pessoal? Então, na linha de direita, nós temos os 3 arquétipos. Caboclo e seus subtipos, preto velho e seus subtipos, e herês e seus subtipos, tá? Eles fecham ali a linha de direita tradicional. Vocês vão entender daqui a pouco. Trabalham em seus médios seres humanos a fé, a religiosidade, a sabedoria, porque eles têm muita história para contar, já viram muitas coisas, né? Paz interior, a cura através dos toques, das palavras, da magia natural, o perdão ao próximo a si mesmo. Gente, preto e preto fala o tempo todo em perdão, o tempo todo. Não haja vista que eles não encarnam aqueles que foram de fato escravos e entraram na lei de Umbanda, e hoje de fato são pretos e pretas velhas, né, mães e pais velhos, eles perdoaram seus algozes, os senhores de engenho, quem os escravizou. Então, tipo, eles ensinam muito isso para nós. Dentro da sua linha vibratória possui mais 2 linhas, que é a linha de marinheiro, né, que é um entrecruzamento vibratório com Iemanjá, Iemanjá com Y, Iemanjá com I, tanto faz, não faz diferença nenhuma. E baianos, vou falar isso daqui a pouco. Suas consultas geralmente são mais longas, pois gostam muito de falar, contar histórias para fazer o consulente refletir. Geralmente, esse arquétipo de preto velho é aquele arquétipo que, tipo assim, ele vai comendo pelas beiradas, vai contando uma história, vai colocando umas pimentinhas na nossa cabeça, que é para a gente refletir. Nenhuma entidade vai dar de bandeja aquilo que você tem que fazer. Até porque se ele der de bandeja aquilo que a gente tem que fazer, eles estão interferindo diretamente no nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Esse aspas aqui, quem sabe um dia eu fale sobre isso. Tá? Então, eles contam muito essa coisa, muitas vezes nas formas de parábolas, de metáforas, né? Eles têm esse dom, né? E às vezes a gente sai meio bravo com eles que fala, não entendi nada, né? Mas depois acontece alguma coisa e fala, ah, então é isso que o vovô estava falando, né? Depois a gente xingar a vida inteira. Nem sempre incorporam com trejeito de corcunda, deficiente físico, etc. Mas ainda fazem porque os filhos de fé acham que todo preto tem que ser corcunda, tem que usar bengala, tem que ter a perna amputada, tem que não ter um braço, né? Enfim, quem sabe um dia isso acaba, né? A saudação para pretos e pretas velhos foi descrita na aula do Orixá Yorimá, e boa parte dos pretos velhos atuantes em nível de pais e mães velhos são extraterrestres, como vovó Maria Conga, por exemplo, tá? Que reza as fofocas espirituais e venusiana. E nós temos aqui marinheiros e baianos. Agora vamos entrar no subtipo, né? Como já disse, são subtipos de pretos velhos. Estão em um grau evolutivo ligeiramente inferior aos de arquétipo principal. Qual é o arquétipo principal, gente? Preto e preto velho. Geralmente se manifestam em regiões específicas de navegação, no caso, os marinheiros e os baianos também, né, porque nós temos os navios negreiros, muitos deles aportaram ali na região da Bahia, né, aquelas regiões no entorno do Recôncavo Baiano, aquela coisa toda. Então, geralmente eles se manifestam por ali, tá? Mas tem baiano em Goiânia? Tem, gente, tá? Mas eles se manifestam da mesma forma que foi caboclo, boiadeiro e cangaceiro. É a mesma coisa, tá? Igualinho que nem. Só que os marinheiros, eles vêm ali num entrecruzamento vibratório com a linha de Iemanjá, porque estão ali nos 7 mares, né? São ótimos contadores de história, no caso dos marinheiros, porque tem muito o que contar. Não é à toa que eles se manifestam também na linha, como subtipo de preto velho, né? Eles têm muito conhecimento das intempéries do mar, né? Superação das grandes tempestades, enquanto eles conduziam as grandes embarcações.
já perderam muita coisa, perderam muitos amigos durante essas tempestades, né? E por conta das pestes diversas, doenças, na época que a medicina não era tão avançada como é hoje. Hoje você leva vacinas, injeções de tudo quanto é tipo nos navios, está tudo certo. Ensina a lidar com as intempéries da vida, né? E ainda assim vencer. Boa parte dos marinheiros venceram, né? Por mais que tenham enfrentado aí as dificuldades da vida. Usa o marafo como ponto de força. É para ficar bêbado. Gente, vamos conversar um negócio aqui que me deixa bem zangado. Tem um ponto que eu acho que é de extrema falta de respeito. Se você canta esse ponto, eu te respeito, mas para mim é uma falta de respeito. De Martim Pescador. Martim Pescador é basicamente o Zé Pilintra, só que na linha de marinheiro. Fala assim, Martim Pescador queimando é a sua, bebendo cachaça caindo na rua. Ou seja, eu estou lidando com um alcoólatra, com um bêbado. Para quem não sabe, pessoal, o álcool, o marafo, a cachaça, a pinga, o uísque, a vodka que seja, né? Elas são utilizadas por pessoas, às vezes por marinheiros, por soldados da marinha, por pessoas que moram em regiões mais afastadas, que são regiões frias, temperaturas baixas, para manter o corpo aquecido, tá? É só para isso. Já percebeu que quando uma pessoa ela tá bêbada, a pessoa fala, nossa, aquela pessoa tá de fogo. Então, eles utilizam o marafo para manter o corpo aquecido. No arquétipo de marinheiro, ele usa o marafo para atrair espíritos viciados, alcoólatras. Às vezes eles fumam um cigarro ou um charuto. Na Umbanda Universalista, basicamente não tem isso. Tá? Não tem nem o cigarro, nem o charuto nas giras e nem o marafo. Não é necessário beber. Às vezes você pega um álcool 70 ou água, a própria entidade transmuta aquilo ali e consegue atrair o espírito viciado. Então, eles usam aquilo ali para atrair os espíritos para serem doutrinados e curados de seus vícios. Muitas vezes também para fazer asepsia, remover alguns tipos de larvas astrais, miasmas de toda sorte. Tá? Então, quando vocês forem lidar com marinheiros, principalmente você, médium que está fazendo seu desenvolvimento mediúnico, descobriu que tem um marinheiro frenteiro, né, que vai incorporar. Gente, entidade frenteira é entidade que incorpora para dar trabalho, tá? Se você vê que você tem um marinheiro na linha do Martim Pescador, ou de qualquer outra linha, né? Não fica nessa de, ai, tá bêbado, falar. Não, tá, gente? É feio, é bem feio fazer isso. Ah, mas no meu terreiro é assim, respeite seu terreiro. Eu respeito seu terreiro, mas onde eu trabalho não é assim. Aí foi uma coisa que eu disse aqui, usa o marafo como ponto de força para trabalho, mas quem fica bêbado é o médium safado. Por quê? Gente, raciocina comigo. Beber demais nos leva ao alcoolismo, certo? Quem já estudou, por exemplo, mãos de luz ou qualquer tipo de terapia que está associada à cura do campo energético, do campo áurico e da proteção da teletérica, se você não sabe o que é teletérica, eu vou explicar isso lá no desenvolvimento mediúnico. Então, continue assistindo às aulas. O álcool, ele reduz a capacidade de filtragem da teletérica, ela mexe com a nossa aura, ela desregula os nossos chakras, ela às vezes nos faz passar mal porque nos deixa bêbado, às vezes a gente vomita por conta disso. Você realmente acha que um baiano, que um marinheiro, que é um espírito mais evoluído que nós, ele vem para uma gira para fazer a gente ficar bêbado? Você realmente acha isso? Precisamos estudar mais. Então, o que acontece? Isso é coisa de médico safado mesmo. E de pai de santo safado também, tá? Se no seu centro é assim, você gosta, fica lá. Costumam dar boas consultas, né? Atraem espíritos viciados, já falei disso. São ótimos solucionadores de problemas gerais, especialmente problemas da matéria. Problema da matéria, cura física e cascai, né? Pataco. Os pontos de marinheiro são geralmente melancólicos e tristes, mas são pontos de superação ou pontos que estão associados com a mãe do mar, né, que é Iemanjá. Então, depois tem um ponto, acho muito bonito, que fala, vem marinheiro, dá licença, quero passar
Seu navio entrou no porto, ele vem de alto mar. Minha voz não ajuda, mas procura depois esse ponto. Acho esse ponto muito bonito. Primeira vez que eu ouvi esse ponto, eu chorei horrores. Achei lindíssimo esse ponto. E a saudação para marinheiros é saravá os marinheiros. Aí alguém fala amarujada. Né? É simplesmente assim, simplão. Baianos, obviamente, se manifestam próximo das regiões próximas à Bahia. Nem sempre foram baianos em vida, assim como todos os outros arquétipos. Vibram no arquétipo positivo e negativo. No caso do marinheiro, só arquétipo positivo, né, que é o masculino, porque não existiam marinheiras naquela época. Tá? Hoje já existe, mas basicamente não se manifestam. Através dos alimentos naturais das regiões em que se manifestam, né, fazem excelente trabalho de desmanche magia negra. Azeite de dendê, pimenta, farofa, farinha, macaxeira, que aqui a gente chama de mandioca, e alguns outros tipos de óleos também, eles fazem inúmeros trabalhos de desobsessão, desmanche magia negra, trabalhos que fizeram de amarração para amor, que, gente, amarração para amor sempre dá zerda, sempre. Pode não dar de imediato, mas pode contar, 7 aninhos, vai dar uma zerda, ou múltiplos de 7. Eles são ótimos para mostrar a alegria, eles têm aquela ginga, né? O povo baiano tem uma ginga, tem uma alegria de viver que é muito fora do que a gente está acostumado a conseguir enxergar, né? Então eles têm essa coisa da alegria de viver, junto com o povo cigano e os herês, trabalham muito juntos, tá? E gostam de festejar porque tudo para eles é festa, tudo para eles é alegria. Tá? Eles não ficam olhando, tipo, deu errado, que pena, agora eu vou chorar as pitangas. Não, levanta, roda a saia, roda a baiana e vai viver a vida, né? Trabalham muito junto com os malandros, tá? Existem muito os malandros que se manifestam nas regiões da Bahia e regiões ali próximas. Vocês vão entender isso daqui a pouco. São ótimos conselheiros e mostram a importância de se lembrar sempre de onde você veio, sempre de onde nós viemos, para não perder o rumo da vida, porque às vezes a gente vem de uma família menos favorecida socialmente, né, financeiramente, e a gente acaba enricando e esquece de quem ficou para trás. Né? Então os baianos, eles vêm muito para falar dessa importância. Né? Olha, você não pode se esquecer de onde você veio. Basta um saravá, o povo da Bahia, saravá o baiano, que você se cumprimenta, é o arquétipo do povo baiano. Vamos falar agora dos ciganos. Ao contrário do que pensam, cigano não está na linha de esquerda, tá? Está numa linha de direita, uma linha mais neutra. Originalmente não fazia parte da lei de Umbanda, ela foi anexada, assim como baiano, boiadeiro, marinheiro, foram anexados aí à lei de Umbanda, e essa é uma das coisas que me encanta na Umbanda, né? É a possibilidade de novos arquétipos, novas pessoas adentrarem a essa lei, para que mais temos e mais auxiliares para a transição planetária, para a evolução dos seres humanos. Né? Então a Umbanda é muito linda por conta disso. Enfim, vibram geralmente na linha de Oxum e não fazem parte da linha de esquerda. Por que eles vibram mais geralmente? Quer dizer que não tem, por exemplo, cigana em outras vibrações? Não, pessoal, tem. Só que geralmente elas estão ali na linha de Oxum, na linha de Nanã, porque eles são muito experientes nessa coisa do dinheiro, da riqueza, de conseguir aferir riqueza de forma lícita, de não ter que roubar, não ter que furtar para ter a sua riqueza, para ter a sua morada, para ter os seus bens. Então o povo cigano, eles são mestres nisso, são mestres em viver em qualquer lugar. Porque por ter enfrentado muito preconceito, por ter enfrentado muita xenofobia, o povo cigano, eles se dão bem em qualquer lugar, eles montam acampamento em qualquer lugar, fazem festa em qualquer lugar, conseguem negociar, são excelentes negociadores. Então, se você quer abrir um negócio, ou se o negócio está ruim, está querendo quebrar, faz uma firmeza para Santa Sara Kali, faz uma firmeza para o cigano que está. Talvez você tenha um cigano frenteiro, a gente não sabe, uma cigana, faz uma firmeza, né? Uma firmeza para o povo cigano, para eles auxiliarem você ao seu negócio prosperar, ou eles darem aí uma ideia de no que está errado no seu negócio para que você possa mudar esse seu negócio. Ele vê, nós falei negócio 15 vezes, para que o seu business
ele possa melhorar. Tá virando trava-língua já. São grandes peregrinos, né? Eram nômades, vibram também em outras linhas, como eu já disse. E agora a parte importante, gente, não confunda pombagira cigana com cigana pombagira. Vamos lá. Pombagira é linha se manifesta nas 7 linhas da Umbanda, mas é uma linha de esquerda, tá? É o Exu mulher, tá? É a contraparte de Exu. Agora, às vezes, você tem uma pombagira que o nome dela é cigana, tá? O nome dela é cigana e ela pode sim trabalhar essa linha de esquerda junto com a linha de cigana. Da mesma forma que você tem uma cigana que o nome dela é pombagira e que trabalha associado com a pombagira, mas ela não vibra na linha de pombagira. Entendeu? Então não confunda. Às vezes elas têm trejeitos semelhantes, mas não é a mesma coisa. O que é que muda isso na minha vida? Quase nada. Se você não sabe com quem está falando, pergunta. Se é pombagira? Se é cigana? Qual que é seu nome? Não custa perguntar. Manifesta com muita frequência em gírias de umbanda e também em gírias de esquerda. Por quê? Porque lida com aquela coisa da alegria de viver, de cuidar, né? Ciganas são excelentes matriarcas, né? São excelentes mães, sabem cuidar de seus filhos como ninguém e auxiliam os maridos no trabalho, né? A aferir riquezas. Então eles também se manifestam nas gírias de esquerda. Ai meu Deus, mas quando eu abro uma gíria de esquerda, ali de direita não pode manifestar. 2024, né, gente? Trabalhem seus médios e seres humanos, a honestidade. Pessoal, tá, eu já coloquei aquilo ali, daqui a pouco eu entro nisso. Trabalha a honestidade porque o cigano não precisa roubar, não precisa furtar para poder se dar bem na vida, tá? Eles têm uma habilidade eles trabalham nos seres humanos, nos médios, nos seus médios, o gerenciamento de empresas, a habilidade de negociar, são excelentes negociadores e obter riqueza de forma lícita. São mestres em festejar a vida, então, para eles, assim como os malandros e o povo da rua, toda vitória deve ser celebrada. Por quê? Porque mantém a vibração lá em cima e traz mais riqueza, traz mais vitória. A gente perdeu essa coisa de celebrar as vitórias, a gente parece que celebra mais as derrotas, a gente fica num luto muito longo, né, quando alguma coisa dá errado. Trabalham a fertilidade, mas mais durante a gestação. Então, Exu e Pombagira e alguns arquétipos femininos na linha direta trabalham a gestação, né, assim como o Herê, e os ciganos trabalham mais, eles trabalham a fecundação, né, a fecundidade, e os ciganos vêm mais na linha durante a gestação, quando a mulher já está grávida, do período dos teoricamente 9 meses, ou 10 meses, né, que a mulher fica grávida, então a cigana, né, ela tem aquela coisa de auxiliar a mãe a enfrentar as dificuldades do parto, enfrentar as dificuldades da gestação, né, o mal-estar que às vezes a mulher tem, o enjoo, aquela coisa, então a cigana está muito envolvida com isso aí, tá? E aquela coisa da beleza da mulher grávida, né? Então a cigana e a pombagira tá muito ali, aquela beleza daquele barrigão, daquele cuidado, né? A gestação é uma coisa muito linda. Então nós temos isso aí, essa atuação das ciganas, né? São mestres em solucionar problemas com poucas ferramentas e como se adaptar a qualquer situação sem perder a alegria e o foco no objetivo. Nós temos dias bons e dias ruins, mas o povo cigano são exímios conhecedores de transformar qualquer coisa ruim em um aprendizado e aprender com aquilo ali e fazer virar uma coisa boa. Tá? Eles são mestres em fazer isso aí. Manifesta na roupagem fluídica de mulheres e homens, vestidos, né, a caráter, né? E não, eles não sequestram crianças, não tem essa babaquice que existiu com a linhagem tradicional. Gente, a linhagem original do povo cigano, ela é uma linhagem muito bonita. Tá? Essa coisa de cigano sequestrar criança, comer criança, aquela coisa toda, isso foi com o passar do tempo em que as famílias foram se perdendo, assim como muita parte do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo, da Umbanda se perdeu no meio do caminho. Tá?
Então, ciganos da lei de Umbanda não são aqueles que sequestram criança, blá, 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 tá? Então, parem com essa babaquice, tá? Ah, encontrei um cigano na rua e falou que se eu não der a mão, minha mãe vai me amaldiçoar. Gente, isso não é cigano de verdade, né? Não vem da linha original do povo cigano. Utilizam da bebida, flores e tecidos coloridos para realizarem trabalhos, geralmente voltados à prosperidade. Né? O povo cigano está muito associado à coisa da prosperidade. A saudação do povo cigano é Okchá, simples assim. Malandros e povo da rua. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal. Bom, ainda está gravando, nossa, já tem 1h20 de aula. Para editar isso aqui vai ser uma delícia. Malandros e povo da rua, basicamente nos lembra seu Zé Pilintra. Essa linha também não é original da Umbanda. Tá? Ela foi anexada com o tempo, porque a Umbanda é maravilhosa. Algumas vertentes do candomblé saúdam essa linha, apesar de dificilmente candomblé trabalhar com o Egum, que significa o espírito, a entidade. Tá? Representa o arquétipo do malandro e do boêmio, carioca. Né? Por que estão entre aspas? Porque o boêmio é o cara ou a moça que vivia nas noites cariocas, às vezes nas noites paulistas também. Tá? E nas noites, primeiro a pessoa viveu nas noites. Essa parte do malandro, a gente não coloca o malandro como se é uma pessoa que passasse a perna nos outros para lograr êxito em alguma coisa, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Manifestam geralmente em gírias de esquerda, apesar de não estarem fixados nem na linha de direita nem na linha de esquerda. Eles têm meio que um livre acesso ali para se manifestar nas gírias, porque eles têm uma facilidade muito grande de lidar com as doenças da alma e também as doenças do corpo físico e da matéria, né? Dinheiro, né? Trabalho. Geralmente foram grandes advogados enquanto vivos, né? Em carne. Eles não estão fixados, vamos dizer assim, em nenhuma linha, nenhuma parte das 7 linhas de Umbanda. Eles têm meio que um livre acesso ali. Possui roupagem fluídica de homens e mulheres, geralmente bem vestidos com ternos, né? No caso, o homem é o terno, ou aquele terno do nativo carioca que dança, que tem a sua malandragem, a sua malemolência para poder dançar. Usar da malandragem, do moleza para desviar das coisas terríveis da vida, desviar das maldades e se manter na linha do bem, se manter na linha da justiça, porque boa parte deles foram advogados ou advogadas, tá? Manifestam-se sim malandras nessa linha. Geralmente são muito bem vestidos, geralmente os malandros usam chapéu, né, ou uma cartola, a depender da época, né, do seu desencarne, da sua ascensão ali como malandro, né? Então tem essa coisa toda e, bom, geralmente eles respondem ao seu Zé Pilintra, que é o patrono do povo da rua e dos malandros, que é basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? São excelentes oradores, muitos foram advogados, igual eu disse, estão no mesmo grau evolutivo que as entidades de Exu e ciganos. Ah, mas cigano não está na linha de direita? Sim, mas está num grau evolutivo que não está tipo, lá no topo, está mais ali no início intermédio desse grau evolutivo. Trabalha em seus médios seres humanos, habilidade de superar dificuldades, que é o quê? Que é a malandragem, né? Alegria de viver, necessidade de celebrar vitórias, por isso que trabalham muito com o povo cigano. A fidelidade aos pais, Deus, aos verdadeiros amigos. O povo da rua, o malandro, ele é extremamente fiel à sua mulher, ao seu homem, extremamente fiel aos seus amigos, amigos de verdade, extremamente fiéis a Jesus, a Deus e àqueles que trabalham para o bem. Eles têm essa fidelidade muito fora de série. Né? Eles tentam passar isso para nós. Utilizam do fumo do marafo, no caso o cachimbo, no caso o charuto, o cigarro, o fumo, cigarro de palha que seja, e a bebida alcoólica, a cerveja, o marafo em si, o uísque, qualquer tipo de bebida alcoólica, para atrair espíritos viciados para a doutrinação. Né? Não é para ficar bêbado. Sigam a mesma definição do marinheiro, tá? E conduzem esses espíritos para os trabalhos dos hospitais no astral ou para o Tribunal do Conselho Evolutivo, simples assim. São malandros porque sabem usar essa malemolência, né, na malandragem para vencer adversidades da vida sem enganar ou tomar nada de ninguém, porque eles não precisam disso. Também são chamados de povo da rua. Né? Vamos dizer que os malandros têm duas linhas, né? Malandros e povo da rua, vamos dizer assim, né? Trabalham juntos
Então, o povo da rua, no caso no astral, eles vão em busca daqueles que estão perdidos ou em desespero, perambulando nas ruas, nos bares, nos botequins, né? Às vezes até fazendo besteira sem saber. Então, é o povo da rua que sequestra, não. É o povo da rua que salva esses espíritos que estão perdidos, tá? São chamados de povo da rua, pois viveram boa parte das suas últimas vidas assim, tendo experiência para auxiliar quem precisa, tá, pessoal? A saudação para eles é Saravá, seu Zé, ou salve os malandros, salve o povo da rua, dá no mesmo. Seu Zé é muito forte no Rio de Janeiro e São Paulo. Eles também se manifestam nas 7 linhas de Umbanda, tá? Geralmente na linha, lembra que eu falei que eles não têm uma linha fixa, então? Mas geralmente se manifesta na linha de Ogum e Xangô e também Exu e povo cigano, por quê? Porque trabalham com isso, como foram advogados, trabalham com demandas, trabalham com justiça. Tá? Então eles se manifestam geralmente nessas linhas. E na próxima aula, ladies and gentlemen, nós vamos falar sobre os arquétipos extras, que não faziam parte da Umbanda. Para a maior parte das vertentes da Umbanda não fazem parte da Umbanda universalista, tá? Que são os extraterrestres. Ashtar Sheran, Comando Santa Esmeralda, essas coisas. Tá? Não será uma aula longa, porque não tem tantas nuances assim como as outras vertentes de Umbanda. Tá? Deixa eu voltar para minha cara feia aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mais de uma hora de aula. Peço que você curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, badala o sininho para não perder as notificações. E comenta, porque isso ajuda pra caramba, tá? Eu espero que a gravação tenha ficado boa, porque eu falei pra caramba. A gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!